vencerá. Amados, sem mais delongas, o tema que eu gostaria de compartilhar com você, o tema que Deus colocou no meu coração, para mim transmitir nessa noite é: você é suficiente. Qual é o tema? Você é suficiente. Eu não sei quantos de vocês já fizeram essa reflexão interna de que o ser humano ele busca ser autossuficiente desde quando ele nasceu. Eu tenho um filho de 9, um de 6 e um de 3. E o meu menininho de 3 anos, ele está começando a entender e ele está querendo ser autossuficiente. Ele já não quer mais comida na boca, é ele que pega o talher, é ele que leva para a boca. Não é mais você que corta a comida, é ele que quer pegar a faca, ele quer cortar. Ele já não quer mais que dê banho nele. Ele não quer mais que tire a roupa dele, que troque a roupa dele. Na verdade, ele está por conta como se dissesse: olha pai, olha mãe, eu sou suficiente. Eu faço isso, eu faço aquilo, e por mais que eu e a pastora tentamos ajudar ele, a grande verdade é que ele descobriu aquilo que a maioria do ser humano já sabe: uma vida de autossuficiência. Desde que o homem ele foi expulso do jardim do Éden, lá no começo da Bíblia, no começo da humanidade, tende-se a ideia de que ele por si só é suficiente, ele não precisa de mais ninguém. Ora, se eu tiver que fazer algo, eu tiver que buscar algo, eu tiver que exercer algo, eu irei fazer. E aí você vai ver que no decorrer do tempo, o ser humano ele tenta segurar as pontas, as cordas da sua vida, emocionalmente, financeiramente, em termos de psique, de entendimento. As pessoas pensam que quanto mais estudar, mais conhecimento elas vão ter, menos problemas elas vão enfrentar. As pessoas pensam que quanto mais elas trabalhar, mais recursos vão ter, menos perigos financeiros elas vão obter. Eles pensam que se eu comer uma comida melhor, se eu fizer isso, se eu buscar isso, se eu viver aqui, se eu fazer isso, tudo isso para amenizar pequenas situações que a pessoa busca na ideia de que sim, eu posso ser autossuficiente. O ser humano vive como se somente ele bastasse. O ser humano vive como se somente ele fosse a única pessoa, o único ser responsável por ele mesmo. Quando você olha e você descobre que esse fazer, esse correr, esse buscar raramente dá certo, porque em algum momento da tua vida você deita a tua cabeça no travesseiro e você descobre que está faltando alguma coisa. Por mais que você tenha uma boa cama, daqui a pouco te falta o sono. Você descobre que você vai e compra a melhor comida do supermercado, a melhor carne, os melhores produtos, e você monta aquele banquete dentro da tua casa, você monta aquela mesa posta, você descobre que te falta apetite. Aí você está dentro da tua casa, você tem a melhor casa, você tem aquela que você sonhou, que você buscou, aquela que você tanto batalhou, mas daqui a pouco a tua casa não te traz felicidade. E tudo que o ser humano vive, ele vai descobrir que em algum momento ele está completamente vazio, e que ele não é suficiente. Ou seja, aquilo que ele faz não é suficiente, aquilo que ele busca não é suficiente. E aí quem sabe você está se perguntando: pastor, como é que você sabe disso daí? Porque a grande verdade é que o ser humano foi feito para depender. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Se você pegar a Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver que todas as partes fazem o seguinte: Deus viu que o sol era bom, Deus viu que a água era boa, Deus viu que as plantas eram boas, Deus viu que o animal era bom, Deus viu que tudo era bom. Porém, a única coisa que Deus falou que não era bom era quando o homem estava sozinho. E a Bíblia diz o seguinte: Deus viu o homem sozinho e falou: isso daí não é bom, falhei uma ajudadora, falhei-lhe uma companheira para estar com ele. Por quê? Porque ele sozinho ele não pode. Esse é o primeiro indicativo de que em algum momento você vai
vai estralar algo dentro de você, você vai dizer: meu Deus, eu não sou suficiente, eu não consigo sozinho, para mim não funciona sozinho. Então, quando você olha para isso, você vai descobrir que o maior ponto de virada na vida do ser humano é quando ele entende algo que ele precisa deixar. Eu não sei se é o teu ego, eu não sei se é a tua consciência, eu não sei se é o teu entendimento, eu não sei se é os teus desejos. Algo você precisa deixar para de fato você receber aquilo que vai satisfazer os desejos da tua vida. Algum momento você vai ter que dizer: olha, isso daqui não é suficiente para mim, e eu preciso encontrar algo que de fato faça sentido para a minha vida. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai descobrir 3 homens, 3 decisões e uma única verdade. Você está pronto? Vamos lá? Olha o que diz o texto, no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, vá para uma terra que eu te mostrarei. Versículo 2, o versículo que vem depois desse texto diz: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: uma promessa é suficiente. Presta atenção nisso. Abraão é um homem que deixou tudo, porque ele recebeu uma promessa de Deus. E eu não sei se essa palavra vai fazer sentido no teu coração, eu espero que sim. Porque aqui você está vendo um homem que tinha tudo. Um homem que tinha família, tinha um lar, tinha uma casa, tinha parentes, tinha saúde. Aparentemente, você olhando para a história de Abraão, não há problema nenhum nele. Esse é um homem normal, ele sou eu e você, uma pessoa, um cidadão normal comum. Mas em algum momento da história, Deus chega para ele e diz: Abraão, se você sair do lugar onde você está, e você for para o lugar que eu te mostrarei, eu não vou te dizer aonde é certo, mas eu vou te mostrar o lugar aonde você deve ir. Se você sair, você começar a caminhar, você vai começar a se locomover, se você vai começar a andar, em algum momento, eu vou fazer de você um homem bem-sucedido, eu vou te abençoar, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. O que leva, escute, eu quero que você entenda a minha linha de pensamento. O que leva um homem que aparentemente tinha tudo, a abandonar tudo que ele tinha, abandonar a história dele, abandonar o lar dele, a casa dele, e ele crer numa promessa que Deus havia feito para a vida dele? A única resposta para mim é que a promessa que Deus faz para você é suficiente para mudar completamente a direção da tua vida. A única coisa que eu consigo imaginar é que, se você hoje entende que uma única promessa de Deus para você, e você diz: olha, eu não preciso de um monte de promessa, eu não preciso de um monte de falas, eu não preciso de nada, absolutamente nada na minha vida, a única coisa que eu preciso é de uma promessa de Deus. Essa promessa é suficiente para mim sair da onde eu estou e para mim me mover, para mim andar, para mim caminhar para uma nova vida. Abraão não tinha um mapa, Abraão não tinha uma direção certa, Abraão não tinha segurança nenhuma. Ele ouviu uma voz dentro do coração dele. Olha que loucura. Abraão ouve uma voz e simplesmente ele diz: olha, vá que eu te abençoarei. Abraão não tinha um plano específico. Eu imagino o papo de Abraão com a mulher dele, dizendo: olha, mulher, arruma as malas que nós vamos sair. E Sara dizendo: vamos sair para onde? Também não sei. Vamos quando? É agora. Mas para que lugar? Não tenho ideia. Nós vamos viver do que? Não imagino. O que nós vamos fazer lá? Não tenho ideia, não sei. Tá, mas Abraão, o que você tem? Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Se eu sair, Ele vai me abençoar. Se eu sair, eu serei engrandecido. Se eu sair, Ele vai cuidar de mim. Se eu sair, a minha vida vai ser completamente transformado. Em outras palavras, Abraão disse o seguinte: olha, Sara, tudo que nós temos aqui é muito bacana, é muito legal, está tudo muito, muito show. Mas a grande verdade é que isso aqui não é suficiente para mim. Mas uma promessa do Senhor muda toda a nossa história. Muda toda a nossa história.
A Bíblia fala que Sara imediatamente diz: olha, ok, vamos nessa. Abraão não tinha uma palavra de um homem qualquer. Abraão tinha a palavra de Deus para a vida dele. Abraão tinha uma promessa. Sabe o que falta para você? A grande verdade é que, quem sabe, você está querendo a promessa que o político vai mudar as tarifas, o político vai resolver as inflações, o político vai dar mais emprego, o político vai fazer tal coisa, e tudo bem, ele pode fazer isso. Quem sabe você está esperando uma palavra do teu marido dizendo: olha, meu amorzinho, vamos mudar de vida, vai acontecer isso. Quem sabe você está esperando uma palavra da tua esposa dizendo: olha, vamos fazer tal coisa. Mas a grande verdade é que Abraão tinha uma promessa de Deus. Quem sabe você não consegue captar direito o que é uma promessa, porque as promessas humanas, a grande verdade, é uma porcaria, é verdade ou não? As pessoas prometem e não cumprem, falam e não cumprem, falam e não cumprem. Agora, quando você vai para a palavra de Deus, você vai descobrir que promessa não é desejo, promessa é compromisso. Aleluia! Abraão entendia que, se ele recebesse aquela promessa, era um compromisso imutável de Deus que iria se cumprir na vida dele. Mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Quando você descobre isso, você abre a tua Bíblia no livro de Números, no capítulo 23, versículo 19. O escritor de Números 23, 19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria ele e não faria? Nessa versão da Bíblia diz: acaso promete e deixa de cumprir? Olhe para a pessoa que está aí do teu lado e diga para ela o seguinte: o que você precisa é uma única promessa. Diga: uma única promessa. Diga: é suficiente. Você já pensou? Se você pega a mesma promessa de Abraão, eu não estou dizendo para você ir embora daqui, porque nós estamos chegando agora, então você deve permanecer aqui. Mas se você recebesse a promessa de Abraão, dizer o seguinte: ó, eu vou te abençoar, eu vou estar contigo, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Isso daí não é suficiente para você? Mas pastor, eu não sabemos como é que vai ser. Eu também não sei, eu só sei de algo. Deus um dia liberou uma promessa sobre a minha vida, Deus um dia liberou uma promessa sobre essa igreja, e sobre essa promessa nós iremos nos mover, porque a promessa de Deus é suficiente. Olhe, quando você vai para essa ideia da Bíblia, você vai ver o seguinte: Abraão não seguiu um caminho, Abraão seguiu uma voz que deu a direção para ele. Abraão não precisava saber aonde iria, ele só precisava confiar na voz que falou no seu coração. Sabe quantas vezes Deus fala no teu coração e você pensa: isso é loucura, isso daí é minhas ideias. Não, isso daí é fora, isso daí não tem nada a ver, que Deus vai me abençoar, Deus vai mudar minha vida, será que Deus vai me prosperar, será que Deus vai fazer algo por mim? Não, isso daí é ideia da minha cabeça. Na verdade não, quem sabe é Deus te prometendo algo. O que você precisa? Simplesmente crer numa promessa. Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 21, presta atenção, que eu estou mostrando para você que uma promessa é suficiente. Às vezes o cara vem na igreja, ele ouve uma promessa, 2, 3, 4, 5, 70 promessas ele guarda no bolso e nenhuma serve para ele. Olha o que fala Romanos capítulo 4, do 18 ao 21. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Como o quê? Como a promessa havia sido liberada na vida dele, assim será a tua descendência. Versículo 19, sem esmurecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Versículo 21, porque estava plenamente convencido de que aquele que havia prometido era poderoso para cumprir. Aleluia! Aleluia! Sabe o que é isso?
É você entender que vai passar uma semana, não vai acontecer nada, vai passar um mês, não vai acontecer nada, vai passar um ano, não vai acontecer nada, mas em algum momento da tua vida, a promessa se torna realidade. Consegue captar isso daqui? É dizer, eu não preciso que as pessoas ao meu redor entendam, eu preciso de uma promessa, ela é suficiente. Consegue entender? Quem sabe você está querendo muitas coisas, e somente uma coisa é necessária, uma promessa de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ponto, acabou, não preciso mais nada. Essa promessa é para a minha vida, o resto é história, essa promessa é suficiente para mim. Deuteronômio capítulo 28, eu vou ser abençoado quando eu entrar, eu vou ser abençoado quando sair, e todas as bênçãos de Deus me seguirão. Eu não preciso de mais nada, essa promessa é suficiente para mim. Essa promessa é completamente suficiente para mim. O Senhor me guardará, Ele me protegerá, 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita, eu não serei atingido. Essa promessa é completamente suficiente para mim, eu não tenho medo de nada não. Sabe por quê? Porque em algum momento as coisas mudam. Abraão não tinha absolutamente nada, ele tinha apenas uma voz que falou no seu coração, e essa voz foi suficiente. Olha para a pessoa mais bonita do teu lado, e se não tiver ninguém, olha para frente. Ah, já olharam, né? Já olharam. Ah, eu vi que o olhar foi para o ladinho. Olha para ela e diz o seguinte: my darling, meu querido, minha querida, diga, nós não precisamos de nada, somente de uma promessa. Se tivermos uma promessa, não é algo impossível. Agora, o que o texto diz a Abraão, crendo contra a esperança. Ele falou, isso aqui é suficiente. Eu tenho a promessa de Deus. E as pessoas, quem sabe, mas quando vai acontecer? Quando vai acontecer, eu não sei, a promessa de Deus está sobre mim. Esse é o primeiro homem, e a primeira decisão. Abraão, qual foi a decisão? Entender que uma promessa é suficiente. Segundo, Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 26, diz o seguinte: o segundo homem é Moisés. Pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E o versículo vai até o 26. Porque preferiu, olha isso daqui, preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres transitórios do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Olha o que a palavra de Deus fala. Moisés tinha tudo, infinitamente mais do que Abraão. A Bíblia descreve Moisés como filho da filha de Faraó, ou seja, ele era um príncipe no Egito. A Bíblia fala que Moisés ele foi criado com os melhores professores, recursos ilimitados. Ele era neto de Faraó, ele tinha algum problema financeiro? Nenhum. Tudo que ele queria, tudo que ele imaginava, o que havia de melhor no mundo daquela época, ele tinha. Fama, conforto, tudo, tinha tudo. E ele simplesmente, ele troca tudo o que ele tinha para andar com Deus. Isso me ensina algo, me mostra algo que quem sabe a gente precisa prestar atenção. Moisés compreende que a presença de Deus é suficiente. Ele diz, olha, eu tenho tudo aqui, para a minha vida não tem problema nenhum, para minhas 300 gerações ninguém se incomoda com nada. E o que leva esse camarada a abandonar, a deixar, a entregar? O que leva ele a dizer, olha, eu não quero nada disso daqui? E resolve caminhar com Deus 40 anos no deserto, meu amigo. Sol escaldante, frio congelante, perigos do deserto. O que leva um cara a fazer isso?
somente uma ideia que me passa na cabeça: é que a presença de Deus é suficiente. Em outras palavras, ele diz: bom, eu tenho tudo que o recurso pode comprar, mas eu não tenho algo, eu não tenho a presença de Deus na minha vida. E aí, aos nossos olhos, a gente pensa: esse cara é maluco, o que ele está fazendo da vida? Uma coisa é você sair que nem Abraão, né? Sair do nada pro nada. Uma coisa é que nem esse Abraão: eu estou saindo dali para ir para tal lugar. Outra coisa é você sair de lá de cima, do topo do planeta Terra, do ápice que um ser humano dificilmente vai chegar, e você escolher andar no deserto. E aí você diz o seguinte: a presença de Deus é suficiente para mim. A presença de Deus é suficiente. Aí, em determinado momento, Moisés começa a andar com Deus, e Deus fala: Moisés, a parada é a seguinte: vá nessa direção que você vai chegar à terra prometida. Porque era aquilo que Deus havia prometido. Presta atenção, porque eu vou te ensinar algo que possivelmente, se você entender, pode mudar completamente o destino da tua vida. Uma coisa é você ter uma promessa de Deus, e a promessa de Deus é suficiente, ponto. Outra coisa é você entender o que Moisés entendeu. É que, tudo bem, a promessa é que eu vou à terra prometida. E Deus chega para ele e fala o seguinte: Moisés, vá nessa direção que a terra prometida está logo ali. Eu vou defender você de perigos, eu vou proteger você, eu vou te dar recurso necessário, eu vou fazer com que você chegue lá, ninguém vai te impedir. Quando você chegar lá, tu atravessa o Jordão, as coisas vão dar certo, vai haver uns gigantes, você vence eles, vai ter uns desafios, mas tudo tranquilo, já está dominado, eu já mandei os anjos lá, é só você ir. Só que eu não vou ir contigo, Moisés. Moisés para e diz: tá, Senhor, é bacana a ideia. Eu abandonei o palácio para vir andar contigo. Agora você simplesmente está mandando eu ir, mas tu não vai junto comigo? Aí Moisés, ele faz algo, ele diz o seguinte: olha, Senhor, espera aí, vamos conversar direito. E aí você lê o que o texto diz em Êxodo capítulo 33, versículo 15. Então Moisés declarou dizendo: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Sabe o que Moisés disse? Falou: Senhor, a tua promessa é bacana. Eu sei que se nós for, a gente vai chegar lá e vai conquistar, vai dominar, vamos ser, vamos ter, vamos conseguir. Só que não é sobre a promessa que o Senhor liberou na nossa vida, é sobre a tua presença andando comigo. Aleluia, aleluia. Moisés diz exatamente isso: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Sabe por quê? Porque Deus oferece a terra prometida, mas Moisés prefere a presença, porque a presença de Deus vale mais do que um caminho que você está percorrendo. A maioria das pessoas, elas estão correndo por um caminho, por uma direção, e não importa se Deus está com ele ou não. Agora Moisés, ele entende algo, ele diz: Senhor, a promessa é suficiente, mas eu estou no nível acima desses camaradas. Enquanto todo mundo está buscando uma promessa e diz: essa promessa é suficiente, eu estou num jogo diferente. Se a tua presença não for comigo, eu não vou, eu não irei. Sabe o que? A maioria das pessoas quer saber qual é o caminho, qual é a direção certa. Como faço para ter família feliz? Como faço para ganhar mais dinheiro? Como faço para não ser alguém triste? Como faço para realizar meu sonho? É verdade ou não? 3 passos para ser feliz, 4 passos para conquistar teu sonho, 10 maneiras de você isso, 20 maneiras, o ser humano quer isso. Agora Moisés fala: Senhor, nananina não, como diria o ditado. Senhor, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito legal, mas tem algo ainda maior que a direção de Deus, é a presença dEle na nossa vida. Você já pensou, se você vem nesse culto, como você está hoje, ou você está ouvindo essa ministração em algum momento do teu dia, e você diz: olha, eu preciso de uma direção. Deus vai te dar essa direção.
E pode ter certeza que a direção que ele dá, ele vai cumprir. A promessa de Deus sempre se cumpre. Agora, outra é você entender dizendo o seguinte: Deus, eu não preciso nem de direção, eu só quero da tua presença comigo no meu coração. Moisés, a Bíblia diz que ele tinha liderança. Moisés tinha uma missão específica. Moisés tinha mais de 3 milhões de pessoas que seguiam ele, mas nada disso seduziu ele. Sabe o que Moisés queria? Era simplesmente a presença. Presta atenção, porque a terra prometida, sem Deus, é somente terra. Verdade ou não? A casa que Deus te prometeu, sem Ele, é somente casa. O trabalho que você vai ganhar um monte de dinheiro, que Ele prometeu, é somente um trabalho. Agora, tudo que você olha ao teu redor, você vai descobrir que só vale a pena se a presença de Deus estiver no negócio. Por isso que Moisés, ele diz o seguinte: Deus, a tua presença é suficiente. Eu sei que a promessa é boa, mas a tua presença é melhor ainda. Moisés não queria chegar em Canaã sem Deus. Moisés disse o seguinte: eu prefiro ficar no deserto contigo do que chegar na terra prometida sem o Senhor. Por quê? Porque a presença é suficiente. Porque se você tem Deus mesmo no deserto, Ele vai te cuidar, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai estar contigo. Se você tem Deus mesmo no deserto, você vai ver que a presença dEle vai estar contigo, a coluna de nuvem, a nuvem, a coluna de fogo, os anjos na frente, anjo atrás, o maná, tudo, a provisão vai estar com você, porque a presença de Deus é suficiente. Quando você entende isso, você vai ver que a maior bênção na vida de Moisés não foi a terra prometida, mas foi a presença de Deus constantemente com ele, ao ponto dele dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Prefiro ficar com meu escorte, eu prefiro ficar com meu escorte que a tua presença, porque se for para andar de BMW 100, a tua presença, eu prefiro ficar com o escorte. Faz sentido ou não? Senhor, eu prefiro continuar trabalhando no que eu estou fazendo aqui. Se a tua presença ficar comigo, está tudo certo. Agora, se o Senhor quer me levar para o outro lado, e o Senhor me deixar e eu ir, eu fico. Agora, se o Senhor for comigo, não, aí eu troco de carro, aí eu compro casa, aí eu vou para aonde o Senhor quiser, porque a tua presença é suficiente. Você já pensou? Se de manhã cedo, quando você acorda, você faz a tua primeira oração, mesmo que seja em pensamento, de dizer: Deus, eu vou para um monte de lugar hoje, mas a tua presença tem que ir comigo, senão vai dar errado. Você já pensou? Senhor, eu vou trabalhar, mas a tua presença tem que ir comigo trabalhar também. Senhor, eu vou para casa, mas a tua presença tem que ir comigo também, porque a tua presença é suficiente. Olhe para essa pessoa linda do teu lado, agora você já, né? Agora não tem, se você olhar para o outro lado vai dar problema, você tem que olhar para a mesma pessoa. Olhe para ela e diga: a presença de Deus é suficiente? Faça um questionamento para ela: você prefere a promessa ou a presença? Ai, agora Jesus. Agora você faz como Moisés diz: Deus, a promessa é a terra prometida. A promessa é essa, mas a tua presença tem que ir comigo até viver essa promessa, senão eu não vou, eu fico aqui. Terceiro, Lucas capítulo 5, versículo 11. Primeiro homem, Abraão. Abraão entendeu que a promessa era suficiente. Segundo, Moisés entendeu que a presença era suficiente. Agora, a Bíblia fala sobre Pedro, e aqui tem algo emblemático sobre a vida do ser humano, porque Pedro realiza algo que ele sonhou a vida inteira. Pedro é alguém que não tem promessa, Pedro é alguém que não tem presença, Pedro é alguém que está fora do projeto maior. Abraão, Deus tinha um plano com esse homem desde o início. Abraão,
O plano da tua vida é que você tenha um filho, e desse filho nasça outro, depois nasça 12, vem Israel. Israel vai ser, da linhagem de Israel vai vir Jesus, o Salvador. É um negócio mirabolante a história de Abraão. Parece que é um desenho de filme, e o escritor, o roteirista, projetou a história de Abraão do começo até o final da humanidade. Mas Pedro é alguém comum, simples. Até o nome dele é simples, Pedro. No pior dia dele, ele empresta o barco para Jesus. Não havia promessa, não havia presença, não havia nada. Havia aqui uma casualidade. Havia simplesmente uma casualidade. Jesus precisa do barco, eu tenho o barco, eu estou aqui, não peguei nada, eu fracassei a noite inteira. Quer o barco emprestado? Te empresto o barco. Jesus entra no barco. Jesus fala para a multidão, não fala para Pedro. A pregação não é para Pedro. Pedro é simplesmente o técnico de som, o dono do ambiente que emprestou para Jesus pregar. Pedro está lá no cantinho dele ouvindo. E Jesus está falando para todo mundo, e vocês vão ser abençoados, e milagres vão acontecer, e a tua casa vai mudar. E Jesus está falando para uma multidão. E Pedro não tem nada a ver com o preço da história, eu só estou aqui emprestando meu barco. Sem promessa e sem presença. Até que termina a pregação de Jesus, e Jesus olha para Pedro e diz: olha, volte o mar adentro, lança a tua rede. Senhor, eu trabalhei a noite inteira, mas eu vejo que tu é uma pessoa diferente. Sobre a tua palavra eu vou lançar. Sobre a promessa que o Senhor fez na minha vida agora, e eu tenho a presença do Senhor aqui, eu vou lançar. A Bíblia fala que ele lança a rede, ele pesca tanto peixe, que o barco dele vai quase a pique, ele chama os outros, é tanto peixe que todos os barcos que estavam ali ficaram completamente cheios. Nesse momento, possivelmente, eu e você coçaria a mão, né? Hã? A melhor pesca da nossa vida, estamos feito. Como diz o ditado, lavamos a égua. Pescamos, batemos a meta para o ano inteiro, fizemos, olha, o que nunca foi feito. Talvez na tua mente tu falaria assim: meu Deus do céu, agora limpar tudo isso aí. Porque o drama do pescador não é pegar o peixe, o drama do pescador é porcaria. Se tivesse pegado 2 peixes, Lucas, era fácil de limpar. Agora nós temos aqui 300 quilos de peixe, nós estamos em 5 para limpar. Cada um pega 50 e vamos tacar 60 aqui. Quem sabe aí você pensaria dessa maneira. Sabe o que Pedro pensa? Eu estou no lugar errado. O que eu estou fazendo com o meu barco? O que eu estou fazendo com a minha vida? Pedro em nenhum momento passa na cabeça dele o que ele vai fazer com os peixes que eram a profissão dele. Aí você vê Lucas capítulo 5, versículo 11. Quando termina, eles chegam à praia e o texto diz o seguinte: então eles arrastaram os seus barcos para a praia. Diz a Bíblia, deixaram tudo e o seguiram. A única coisa que me veio na mente é que ele descobriu que Jesus é suficiente. Não só para a pesca, mas para todo o resto da vida dele. Presta atenção no que eu vou te falar. Pedro simplesmente descobre. Ele falou: meu Deus, onde é que está esse homem na minha vida? Por que ele não apareceu para mim antes? Mas não para que eu pudesse ter um benefício próprio, Ariel. Não para que eu pudesse prosperar, ganhar um monte de dinheiro. Não que eu pudesse ter desejos realizados. Presta atenção. Não havia promessa nenhuma. Não havia promessa nenhuma para Pedro. Nem a presença de Jesus era para Pedro. Porque Pedro, diferente de Moisés, ele não tinha experimentado nada. Mas a palavra de Deus descreve justamente isso. Que depois da maior pesca da carreira de Pedro, ele simplesmente deixou tudo. Ele não se questionou: o que eu vou fazer com o meu barco, o que eu vou fazer com o peixe, o que eu vou fazer com rede, o que eu vou fazer com a minha... Ele não pensou em nada disso.
A Bíblia diz que simplesmente ele fala o seguinte: chegando na praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu tenho no meu coração que Pedro entendeu algo, que Jesus é suficiente. Não somente para ter uma pesca maravilhosa, mas para ter uma vida maravilhosa. Pedro compreende algo. O mundo diz que você precisa de mais, e Jesus diz que você só precisa dele. Só dele. Só dele. Para mim, a mente de Pedro funcionou da seguinte maneira: se esse cara fez isso com peixe, o que ele pode fazer por mim? O que esse cara pode fazer pelo meu casamento? O que esse cara pode fazer pela minha alegria? O que esse cara pode fazer pelo meu sonho? O que esse homem pode fazer pela minha família, pelos meus filhos? O que esse homem pode fazer por mim? Se eu não tenho promessa nenhuma, nunca vi ele nem estava falando comigo, ele estava falando para os outros. Se eu entendo que ele é suficiente, cara, só Jesus é suficiente, não precisa mais nada. Ele é suficiente em tudo. Todas as coisas da minha vida vão mudar. Quem sabe você está pensando, não, se eu comprar um curso mais, se eu fizer um tratamento mais, se eu ir no psicólogo, tudo isso é bênção, tá? Se eu comprar um livro melhor, se eu fizer mais cursos, se eu fizer mais treinamento, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer zen, se eu fizer meditação transcendental, se eu fizer autoajuda, se eu buscar o psique, se eu buscar o meu intelecto, se eu fizer o autoconhecimento, se eu fizer o que eu fizer, talvez eu consiga. E aí Pedro só mostra uma coisa: que Jesus é suficiente para tudo. O que você precisa? A resposta da tua vida está exatamente aí. Eu sou o suficiente. O que você deixa revela o quanto ele vale. Escute, o que você deixa revela o que ele vale. Abraão deixou a casa, a parentela, a família, porque a promessa de Deus era suficiente e ela valia muito mais do que qualquer coisa. Moisés deixou o palácio, os prazeres, porque a presença de Deus era suficiente. Agora, Pedro, que não tinha promessa e não tinha presença, ele entende algo. Não é aonde eu for, a presença de Deus vai comigo. É aonde Jesus for, eu vou com ele. Moisés disse: Senhor, eu vou ficar aqui. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Quer dizer, o Senhor tem que ir aonde eu vou. Agora, Pedro não, ele diz: eu encontrei algo inimaginável, de valor inestimável, algo que eu tentei a vida inteira, algo que eu busquei a vida inteira. Eu não tenho resposta, eu não tenho nem palavra. Eu encontrei tudo aquilo que eu sempre busquei: a pessoa de Jesus. E aí Pedro diz o seguinte: Senhor, para onde você for eu vou. Senhor, o que você falar eu faço. Senhor, você é suficiente. Deixa eu orar por você nessa noite. Se você pode, se coloque de pé. Eu quero concluir essa ministração falando que se você veio nessa noite buscar uma promessa, essa promessa é suficiente para você. Essa promessa vai se cumprir na tua vida. Se você crê, ela vai se cumprir. Talvez você veio aqui porque você já tem uma promessa, mas você quer a presença. E você diz: Senhor, eu quero a tua presença, indo comigo aonde eu for, estando comigo aonde eu vou. Mas quem sabe você nunca sentiu a presença de Deus e você não tem nenhuma promessa na tua vida. Pastor, o que eu preciso fazer? É entender que Jesus é suficiente. Tudo que o ser humano precisa, tudo que o ser humano busca, tudo que o ser humano almeja, tudo aquilo que ele anseia na sua vida, exatamente Jesus pode fazer. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar o teu destino, Ele pode te dar uma pesca maravilhosa, Ele pode te dar o melhor mês da tua vida, Ele pode te dar o melhor ano da tua vida, Ele pode te dar o melhor negócio da tua vida, Ele pode ajustar a tua saúde, Ele pode ajustar o teu sonho, Ele pode ajustar, te dando uma alegria que você nunca, jamais na tua vida você imaginou. Tudo o que você precisa, escute, está em Jesus, porque Ele é suficiente.
Ele é completamente suficiente. Agora, aquilo que você deixa revela o quanto ele vale. Por isso que Pedro não pensou, não questionou, simplesmente ele foi e fez, porque ele entendeu, olha, sim, é suficiente. No livro de Filipenses, com os teus olhos fechados, versículo 3, 8, Paulo diz o seguinte: eu considero tudo perda, comparando a suprema grandeza de conhecer Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Paulo entendeu que nada nesse mundo era suficiente, mas quando ele encontra Jesus, ele disse: olha, todo o resto não faz sentido. A fama, glória, recursos, status, tudo perde o sentido quando você encontra Jesus e Ele é suficiente. Hoje eu não quero convidar você a vir aqui à frente, mas eu quero que você coloque a mão no teu coração. Que tal que nessa noite você fizesse a oração mais sincera da tua vida? A oração mais sincera, dizendo: Senhor, olha, eu preciso de uma promessa. Quem sabe hoje você vai dizer: Senhor, eu preciso da tua presença, que o Senhor vá comigo aonde eu for. Mas a coisa mais linda do mundo é quando você entende que nada tem valor quando você encontra Jesus. Se você colocar Ele em primeiro lugar na tua vida, o teu negócio, o teu trabalho, as tuas coisas vão dar certo, Deus vai agir, como diz o texto. Se o Senhor ainda desde a antiguidade não se viu e não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, Deus quer fazer algo na tua vida. Escute, Jesus é suficiente para o teu casamento, Jesus é suficiente para o teu sonho, Jesus é suficiente para as tuas finanças, Jesus é suficiente para o teu coração, Jesus é suficiente. Se você não encontrar nele, no mundo e em outras coisas, você jamais vai encontrar. Deixa eu orar por você, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero orar, Senhor, especificamente, Pai, por cada pessoa que está aqui. Quem sabe, Espírito Santo, o que eles anseiam é que o Senhor dê uma direção, uma promessa, uma palavra, Senhor, específica. E para alguns essa palavra será suficiente. Quem sabe, Pai querido Deus, tem pessoas que estão ansiando, Pai, desejando que a Tua presença acompanhe eles, Senhor. Para que a Tua presença vá com eles, Pai, aonde quer que eles vá, Pai. E tudo isso, Senhor, irá acontecer. Mas nessa noite nós queremos, Pai querido Deus, fazer como Pedro. Eu sei, Pai, que nós não merecíamos. Eu sei, Pai, que nós não somos especiais. Eu sei, Pai querido Deus, que não há nada, Pai, que chame atenção para nós. Mas em algum momento o Senhor tem algo para a nossa vida. Em algum momento o Senhor vai dar uma palavra. Em algum momento o Senhor vai estar comigo. E sabe, Espírito Santo, nessa noite me faça entender que Jesus é suficiente para mudar a minha história. Ele é suficiente para me libertar do vício. Ele é suficiente para abrir a porta que está fechada. Ele é suficiente, Pai querido Deus, para preparar o caminho. Ele é suficiente, Pai querido Deus, para tirar as prisões que nós estamos vivendo. Ele é suficiente para trazer harmonia, alegria no nosso lar. Ele é suficiente para acalmar as dúvidas do nosso coração. Ele é completamente suficiente, Pai. Em Jesus estão todas as promessas. Nele está a presença de Deus. Ele é o próprio Deus. Em Jesus está tudo aquilo que nós pedimos, procuramos, buscamos, ansiamos ou iremos necessitar, em nome de Jesus, Pai. Hoje nós queremos declarar que Tu és suficiente, Pai. Queremos declarar, Pai, que somente o Senhor basta. Somente o Senhor basta, como diz na Tua palavra: nem só de pão viverá o homem, mas da Tua palavra que sai da boca de Deus. Assim como diz João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus é a palavra. O Senhor é suficiente na nossa vida. Entra, Pai, em cada coração nessa noite. Entra, Pai querido Deus, em cada um de nós, Pai. Faz com que nós entendemos, Pai. Faz com que nós compreendemos, Pai. Que se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, como falou Mateus 6,33, se nós colocarmos o Senhor, e nós estivermos dispostos a abrir mão daquilo que o Senhor nos pede,
viveremos os melhores dias, os melhores meses, os melhores anos da nossa vida, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, Pai, e eu te agradeço. Amém e amém. Se você pode, levanta a tua mão para o alto e repete comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, faz-me entender que Tu és suficiente, me abençoa no meu trabalho, na minha casa, no meu lar, me dê uma alegria que eu nunca senti, abre as portas da minha vida, abre as portas da minha casa, abre as portas do meu trabalho, abençoa a minha saúde, abençoa as minhas emoções, abençoa o trabalho da minha mão, em nome de Jesus, Pai, que os meus pensamentos estejam alinhados exatamente contigo. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado, porque mais do que uma promessa, mais do que a presença me seguindo, eu quero seguir Jesus, eu quero tê-lo comigo, 24 horas da minha vida. É o que eu te peço e eu te agradeço. Amém, amém e amém.